Boa tarde a todos. Muito obrigado ao nosso primeiro agradecimento a Deus por mais essa oportunidade, mais uma chance que nós temos de trocar conhecimentos e conversar sobre coisas bem interessantes. Então, o nosso agradecimento à vida por tudo que temos, a nossa saúde, a nossa paz, enfim, tudo de bom que temos. E o nosso agradecimento a Deus por mais essa oportunidade. Então vamos lá? É muito interessante. Oi, Anne. A Anne está com a gente. É muito interessante essa questão da caixinha de perguntas que foi disposta, né, para que a gente fizesse. E eu achei muito assim, eu vou citar algumas para vocês aqui hoje. Nós recebemos uma pergunta, eu recebi uma pergunta até assim, tipo, qual que é a sua comida predileta? Bem interessante. Então, para todos os efeitos, eu gosto muito de churrasco. Eu gosto muito de carne, sou bem carnívoro e curto muito uma boa carne. Legal? Aí assim, de várias perguntas a gente conseguiu fazer um apanhado geral, que são os assuntos que nós vamos falar então hoje, na quarta e na sexta. De acordo com as perguntas que a gente recebeu, a gente consegue fazer uma triagem bem legal, tá bom? Tem uma pergunta que eu achei muito interessante, eu vou deixá-la como abertura. Ela é assim, ó. Como colocar os pensamentos em ordem e saber a prioridade do momento? Bem interessante. Quando você consegue entender, fala Fernandão, tá junto com a gente também. Como colocar os pensamentos em ordem e saber a prioridade do momento? Quando você consegue entender e olhar um pouquinho mais para a sua essência como ser humano. Muito bem, o que vem na frente e o que vem depois, a prioridade do momento. É exatamente aquilo que você sente. O ser humano, quando ele consegue entender e perceber um pouco mais da sua essência, porque a essência do ser humano é lindo, as coisas que vão acontecendo com ele ao longo da vida vão deixando algumas situações desconfortáveis e criando alguns traumas, alguns bloqueios, algumas coisas que ele vai se desconcertando pelo caminho da vida e aí ele passa a deixar de gostar de algumas pessoas e algumas coisas e essas situações se tornam desagradáveis para ele. Então, na verdade, é só uma forma de encarar a vida de acordo com a sua própria espiritualidade, de acordo com as coisas que ele sempre se desenvolveu e os meios que ele buscou fazer parte, tá bom? Então, o que eu sugiro, o que eu deixo de resposta, tá? Vamos entender um pouquinho como é que a pessoa responde às coisas que acontecem, razão e emoção. A razão é o cognitivo, são os seus conhecimentos, são as coisas que você trouxe para se qualificar enquanto profissional e muito também enquanto pessoal. Tá? São apenas os seus conhecimentos. E quando você atribui, ou quando você vira para o lado do entendimento emocional, como a gente já falou em outras ocasiões, você cria um mecanismo de encarar as coisas de acordo com as suas emoções, ou seja, de acordo com o que você sente aquilo, então você cria essa musculatura dentro de si, passa a encarar essas coisas de uma forma diferente, a sua reação passa a ser muito mais madura e como você enfrenta essa situação, qual o caminho a ser tomado a partir desse momento. Uma pessoa que tem uma boa base de inteligência emocional, ela consegue encarar aquelas famosas dificuldades e vicissitudes da vida de acordo com esse amadurecimento emocional, tá? E sabe entender que o problema nem sempre está focado nela, e sim nos outros. Existem aqueles princípios, né? A crítica é o espelho da alma. Então, quando ela recebe uma crítica muito feroz, muito agressiva, ela pode simplesmente analisar e pensar: se eu estou sendo criticado, por que eu estou sendo criticado? De onde vem essa crítica? Lembrem-se,
uma crítica construtiva só pode vir de alguém que já construiu algo maior do que você. Então, quem são os críticos construtivos? Aqueles que nunca fizeram aquilo que você fez, ou nunca chegaram perto de construir algo que tivesse uma determinada significância na própria vida deles, que os tornasse melhor. Então, a partir daí, eles gostam de destilar esse veneno, de colocar essas situações para você como uma forma de tentar chegar mais próximo. A crítica chega em alguns pontos a ser quase um mimimi. Mas vamos lá, então a gente vai dividir o nosso bate-papo hoje em foco, respondendo agora as outras perguntas. Na quarta-feira a gente vai falar sobre disciplina e na sexta-feira sobre produtividade, beleza? São 3 pilares que a gente entende que podem ajudar a cada um de nós, a todos nós, de uma forma mais eficiente na busca do sucesso. Que sucesso? O sucesso pessoal, uma forma melhor de encarar a vida, uma forma de se manter um pouco mais bem prostrado diante de tudo que nos é colocado, de desempenhar e de desenvolver a nossa inteligência emocional frente às coisas que vêm e de encarar a vida como um todo de uma maneira mais clara e fazer essa passagem aqui na Terra de uma forma bem mais tranquila. Afinal de contas, todos nós estamos contentes por fazer parte da vida uns dos outros e se desenvolver, estudar, brincar e algumas coisas assim. Vamos então focar em um pouquinho de foco. Vamos então falar um pouquinho de foco. Quando a gente conversa com algumas pessoas, a maioria delas nos colocam a seguinte situação: eu não consigo terminar aquilo que eu começo. E a gente percebe claramente, todos nós já fizemos isso, ou já passamos por isso, ou temos alguém próximo a nós que já passou por isso. Começa um projeto, começa uma aula de violão, aula de inglês, um curso, qualquer coisa. Começa um projeto, vai até uma certa hora e para. Na estrada da vida, começa a olhar para os lados, se distrai e esquece. Passado algum tempo, um novo projeto, um novo curso, uma nova faculdade, um novo relacionamento. Continua por um tempo, perde a graça, perde o gosto. Por quê? Porque não está focado naquela essência do ser humano. Lembra que no começo eu ainda falei, a essência do ser humano é linda. Ela se desvirtua de acordo com algumas coisas que vão acontecendo. E aí, na estrada da vida, vamos entender essa estrada da vida como uma rodovia que ela não tem limites de crescimento. Você vai caminhando, você vai correndo, você vai dirigindo por essa rodovia e você não tem limites de crescer. Lembrem-se sempre, não existe verdade absoluta. Existem situações que você pode aprender, pode discutir, pode evoluir e pode buscar coisas melhores para você ou não, tá bom? Então, o foco está sempre em se desenvolver, tá bom? Então a gente vai falar sobre foco para você entender por que a gente começa e para as coisas, tá? E quando chegam até nós, assim, a gente sempre pergunta: o que é que faz brilhar os seus olhos? Afinal de contas, o que é que você faz que você consegue falar tranquilamente? O que é que você faz ou como você se sente fazendo alguma coisa que de uma maneira muito natural, muito lúdica, muito solta, muito espiritual, você faz e se sente feliz com aquilo? Óbvio, existirão situações que a pessoa vai te dar 10 respostas e você vai perceber nos olhos dela que nenhuma daquelas literalmente a satisfaz. Mas enfim, quando isso acontece, é muito comum você detectar, você analisar, e nós aprendemos isso em N literaturas, que a síndrome do vitimismo está muito presente nesse caso. A pessoa, eu até falei esses dias atrás, quem é muito bom em desculpa não é bom em mais nada. Ou seja, vai por um caminho, parou, se desvirtuou, começou a olhar do lado, parou, continua.
outro caminho, outro curso, outro estudo, outro relacionamento, não para em nada, a pessoa é muito boa em desculpas. Então ela se torna vítima, ela tem o que a gente chama de síndrome do vitimismo. Então o nosso recado, o nosso pedido, o nosso convite é: tome as rédeas da sua vida, aquela mudança, aquela tomada de decisão. Deixe de ser vítima, passe a ser protagonista da sua história. Procure entender o seu destino, a sua vida, o seu sucesso, ele só depende de você. Você é dono da sua vida. Para de terceirizar os acontecimentos, as consequências e as coisas que acontecem com você. É triste, é difícil às vezes falar para cada um de nós, mas o sucesso ou a falta dele, 99% está, se não dizer 100%, está totalmente relacionado ao seu desempenho enquanto ser humano, enquanto profissional, enquanto pai, enquanto marido, enquanto profissional, tá? Então, assim, tire essa roupa de vitimista. Comece a usar a roupa de protagonista da sua história. Só existe você. Então, o que é foco? É a mudança de postura, de atitude, tá? Em que você deixa de ser vitimista, deixe de colocar a culpa nos outros e passe a entender que você é o protagonista e de que a vida só depende de você, o sucesso só depende de você. Torne-se mais uma vez o protagonista da história da sua vida, tá? Porque ninguém vai passar a mão na sua cabeça e dizer: vem comigo que eu vou te mostrar. Ainda outro dia a gente conversando, eu contei a história do peixe que todo mundo já falou para nós. Algumas vezes você recebe até a vara e a isca e é mostrado para você onde é o rio, mas ninguém vai lá pescar para você, de forma alguma. Então, o foco é um estado emocional positivo, como a gente estava falando de estados emocionais de razão, tá? Aqui e emoção. Seja sempre proativo frente a uma situação nova que é colocada para você. Como? Se você analisa uma pessoa que tem, lógico, uma tendência lá a ser toda depressiva, ombrinho baixo, respiração contida, olhos para baixo. E se você encara uma pessoa que é mais proativa, que é mais otimista, que consegue ter um pouco mais de inteligência emocional, você percebe sempre ombros para cima e para trás, uma respiração maior, não aquela respiraçãozinha de ombro, né, Léo? Aquela respiração realmente do fundo do pulmão, olhos abertos, pescoço levantado e sempre olhando para frente. O lugar de sucesso está lá na frente e está para cima, exatamente na ligação espiritual que nós temos, cada um com a sua crença. Como ajudar? Uma das perguntas, tá? Nós podemos ouvir, fazer e ler coisas que nos agradam. Uma das perguntas que a gente respondeu. Comece a buscar, como eu te falei, o que é que faz, o que te deixa feliz, o que você faz que você fica legal. Comece a ouvir coisas que te agradam, tá? E não ouvir alguma música ou alguma coisa que te jogue um pouco mais para baixo. Seja proativo também nisso. Busque e escolha e defina o caminho. Dê o primeiro passo, tá? Uma coisa pontuada também nas perguntas é a questão das coisas fúteis. Quando a gente fala para ter foco, entendam bem uma coisa. O que é que está sob o meu controle e o que é que não está sob o meu controle? Onde que a minha perna alcança, onde que o meu braço alcança? Uma pessoa chega para você e conta uma situação X da vida de alguém. Então você faça para essa pessoa, que eu estou respondendo a pergunta que me fizeram da seguinte forma. Pergunte para ela assim: o que é que eu posso fazer nesse caso? Ela está contando uma situação de uma vida de uma outra pessoa qualquer. Aí quem te disse vai responder assim: não, você não pode nada, eu só vim te falar. Então você fala para ela: bem, eu não posso fazer nada? Não. Então, por favor, próximo assunto. Entenda, haja apenas aonde você tem controle. Como que você se torna o protagonista da sua vida? Como que você tem mais foco? É exatamente tocando, manipulando, manuseando, fazendo aquilo que você tem controle e não
aquilo que está fora do seu controle. Nós não temos controle sobre a chuva, sobre a política, sobre a vida do vizinho e sobre a vida das outras pessoas, tá? Cuide da tua vida. É um caminho mais rápido e mais perto para você chegar a um estado de equilíbrio emocional maior, tá bom? Como eu falei dos pessimistas ou dos reclamões, né? Você, quando quiser ter uma base de como você está em relação a ouvir uma outra pessoa, aprenda a ouvir as pessoas que têm mais sucesso que você naquela área. Eu estou tentando te levar mais ou menos para o seguinte caminho. Quando uma pessoa te critica, de novo, é porque, que dizem, chamam as malditas críticas construtivas, é porque a pessoa não teve ainda, não construiu nada igual você, então ela sempre vai tentar te puxar para baixo, literalmente, tá? Uma pessoa que tem mais sucesso que você, que tem mais êxito que você, que tem mais qualificação intelectual e emocional que você, ela nunca vai te criticar. Faça uma análise da sua vida. Veja quantas vezes uma pessoa de cima que eu digo, vamos deixar bem claro, uma pessoa que teve um discernimento e um desenvolvimento, uma evolução espiritual melhor do que a que você se encontra hoje, quando foi que ela chegou até você e se criticou? E te criticou, desculpe. Nunca. Por quê? Porque ela está num estágio, num estado evolutivo melhor que o teu. Então, um pouquinho de cuidado também com isso, tá bom? As pessoas que reclamam muito vivem patinando, tá bom? Aceitação, outra pergunta. Quando você aceita essas dificuldades da sua vida, esse problema, essa situação, ele deixa de ser um problema, porque você aceita e consegue encarar ele de frente. Sai do estado de vitimismo, entra no estado de protagonismo. Comece a agir massivamente, fortemente, agir mesmo, resolver aquilo que está sob o seu alcance, sob o seu radar, está perto de você, tá? Gaste o seu tempo e a sua energia com isso, tá? E desenvolvendo um olhar diferente para isso, você vai mostrar sinais de maturidade, porque afinal de contas, a vida é uma dádiva. Você só tem uma, então faça dela a melhor. Eu tenho usado e pregado e conversado e sempre terminado as minhas mensagens com aquela frase, né? Faça um abençoado dia. Porque eu estou tentando jogar e deixar a seguinte ideia. Você é o dono do seu destino. De novo, repetindo. A sua vida só depende de você. Então, você tem o direito de torná-la uma coisa melhor ou uma coisa chata. Alguns pensadores dizem uma vida de merda, e o pior é que é assim mesmo, tá bom? Então pare de querer deixar e pare de permitir que a sua vida seja uma vida de merda, tá? E encontre o seu caminho, busque e se desenvolva, evolua, cresça, só depende de você. Então nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui hoje, já demos nossos 12 minutos, já. E entenda uma coisa, só depende de você. Estamos aqui à disposição para a gente conversar sobre isso, para discutir sobre isso, para evoluir juntos. Lembre-se sempre disso. Eu espero ter respondido a algumas perguntas que me chegaram. Espero ter deixado claro para todos o que é foco. Se não entenderam, por favor, briguem, escrevam, mandem direct, WhatsApp, qualquer coisa, mas gritem, acendam um sinalzinho de fumaça, façam, né, o sinalzinho de fumaça. E na quarta-feira a gente continua nesse mesmo horário, falando sobre disciplina. Então hoje falamos sobre foco, quarta-feira a gente fala sobre disciplina e na sexta-feira a gente fecha esse circuito de perguntas que eu recebi sobre produtividade. E eu termino com uma frase que eu vou sempre dizer para vocês, desejando que todo mundo seja o protagonista da sua história. Gratidão a Deus e à vida e faça um abençoado dia. Obrigado por todos que estiveram comigo. Faça um abençoado dia. Valeu!